Aqui estou. 14 horas. Cheguei. Vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. 14 não, aqui. 12 aqui. Isso foi ontem. Isso não. Bom dia, está tudo bem? Chegamos, vamos embora. Partilhem já a live, partilhem, avisem. Olha, o Vitor Hugo Mendes já chegou. Quero conversar com todos vocês. Vamos lá. Aqui algumas coisas mais importantes para hoje. Vamos lá aqui. Ok, acho que eu partilho aqui. Vou pôr isso aqui. 180, 218. Minha gente, boa tarde. Olha, quero que vocês testemunhem aqui o conjunto de informações que vou passar, tá bom? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um abraço bem forte mesmo. Quando ver aí 500 pessoas, eu começo a largar aqui as informações que eu quero hoje para vocês aqui. Bom, amigas e amigos, eu estou bem. De manhã estive a trabalhar, tenho agora aqui uma curta pausa. Estamos a produzir o programa Tenha a Palavra desta quarta-feira, ok? Nesta quarta-feira vamos estar a falar sobre as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. E eu acho que os são tomenses, eles vão ser de alguma forma influenciados pelas eleições em Angola. Na verdade, estas últimas eleições em Angola acabam por ser um marco para o país e este marco vai influenciar também as eleições, próximas eleições, já agora em São Tomé e Príncipe, com toda a certeza em Moçambique, porque há muitos paralelismos entre aquilo que são as eleições moçambicanas e eleições em Angola. Obrigado a todas e todos que vão deixando ficar aqui as suas contribuições para a Rádio Vitor Online. Já temos aqui algumas estrelas. Obrigado, obrigado. O objetivo é chegarmos a 200 mil estrelas. O que é que vocês imaginam? O que é que vocês acham, por exemplo, de estar a fazer uma live aqui e esta informação estar a passar também na Rádio Vitor Online? Obrigado por isso. Bem, eu prometi que ia ler um texto ao vivo e eu quero que vocês prestem atenção ao texto. Eu publiquei um texto hoje de manhã porque chegaram muitas imagens de Angola, de elementos das Forças Armadas, da Polícia Nacional, com arma, nas ruas. Eu nunca vi um vencedor cheio de medo, como estamos a ver nas eleições de Angola. Bom, o Tribunal Constitucional angolano parece que está exatamente a caminhar para o bom senso. Mas também vou-vos dizer uma coisa. Os juízes do Tribunal Constitucional, se não deliberarem em função daquilo que realmente a lei prevê, eu já vos disse que o Tribunal Constitucional é, ou deverá ser, a última reserva moral das nossas instituições. A última reserva moral das nossas instituições. O país não é feito por homens fortes. Os países fazem-se, obviamente, por gente com capacidade, gente com conhecimento, mas, sobretudo, por instituições muito fortes. Ora, Angola, Adalberto e a verdade. Angola, Adalberto e a verdade. Este texto é do Sebastião Bugalho. É um jovem, eu não sei que idade é que ele tem. Deixa-me ver aqui na internet que idade é que tem o Sebastião Bugalho. Idade de Sebastião Bugalho. Vamos lá ver. O Sebastião Bugalho. Que idade é que ele tem? 20... Fónix. Isso é de quando? O Sebastião Bugalho não tem 25 anos. É que estou a ver aqui. Ok? Quem é esse? Jovem de 24 anos. Ele tem agora 25 anos. Bom, 25... Tem menos de 30 anos. Ok?
tem menos de 30 anos, este jovem. E ele ele é comentador na televisão, é comentarista, e é muito forte. Malta amiga, sigam comigo o que eu vou ler agora com a maior capacidade que tenho de leitura, com a maior vontade que tenho de ler esse texto, com o maior amor de partilhar aqui com vocês essa verdade. Bem, eu estou a fazer a minha parte, vocês, cada um faça a sua parte. Depois do falecimento de José Eduardo dos Santos, da novela entre a sua família e o seu sucessor, das eleições gerais e respectivos observadores, dos resultados provisórios, finais e sempre questionáveis, o assunto de Angola prepara-se para adormecer novamente na praça pública. Apesar do jeito quase unânime com que testemunhamos da esquerda à direita o amém da democracia portuguesa ao regime angolano, o interesse no desenlace do seu processo eleitoral esvaneceu-se de forma súbita, sorrateira e muito conveniente. Acredita quem quer, obedece quem deve, ignora quem pode. Para um país supostamente democrático, é estranho ver civis detidos por darem uma entrevista a televisões estrangeiras. Para um partido que supostamente ganhou uma maioria absoluta, viram-se poucas celebrações do MPLA nas ruas de Angola. Para um homem que supostamente foi derrotado, vêem-se bastantes aplausos na direção de Adalberto Costa Júnior, inclusivamente no funeral de José Eduardo dos Santos, a que compareceu. Além do que podemos intuir e do que está diante dos nossos olhos, a lógica é boa conselheira quando analisamos uma realidade onde o acesso à informação é limitado, distorcido e frequentemente vítima de propagandismo. Uma semana depois da primeira divulgação de resultados e da primeira reação da UNITA, Adalberto Costa Júnior veio anunciar a rejeição total dos números finais da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Estão comigo? Obrigado pelas estrelas que estão a dar aí, não vou poder falar de tudo, obrigado. Ora, à distância, qualquer Salomão mais conivente poderá alvitrar, porque haveremos de confiar na palavra de um partido que alega sistematicamente fraude eleitoral. Ora, por um lado, porque a previsibilidade de uma alegação não lhe retira legitimidade ou plausibilidade. Por outro lado, porque é extraordinariamente difícil acreditar que Adalberto Costa Júnior está a mentir. É mesmo. O meu caro leitor, e aqui os meus seguidores da internet, e estou a ler o texto do José Bugalho, reparem numa coisa. E é exatamente isso que a gente tem estado a tentar explicar e a esperar da parte do MPLA. Amigas e amigos, nenhum vencedor consciente da sua proeza tem medo. Ninguém consciente da sua vitória, do resultado que diz ser seu, tem qualquer receio de se colocar à prova. Ninguém tem isso. Então vamos ao texto. Que mentiroso chamaria ter provas, melhor, que mentiroso clamaria ter provas do que diz e pediria ao seu adversário para as comparar com as suas? Nenhum. Que mentiroso diria ter como provas as cópias das atas síntese distribuídas a todos os partidos concorrentes e convidaria uma comissão internacional para as avaliar? Nenhum. Que mentiroso reuniria todas as atas síntese das mesas de voto, contaria todos os votos e se sujeitaria à humilhação de ser desmentido pelos outros partidos da oposição que também têm acesso às atas e pela comunidade internacional? Nenhum. A força de Adalberto Costa Júnior é, antes de mais, a sua credibilidade institucional. Dizer que a UNITA ganhou as eleições sem provas para que o confirmassem seria sacrificar essa credibilidade, coisa que Adalberto, diante de um regime podre e sem apoio popular, não tem qualquer interesse em fazer. Na última semana recebi centenas de mensagens de cidadãos angolanos com cara, nome e família. Não eram bots das redes sociais, nem aparachiks partidários. Eram
pais de família, jovens trabalhadores, parte de um povo que anseia por democracia. Estamos cansados de tanto sofrer. Escreveu-me a Anuska. Ninguém fala a verdade aqui. Ninguém pode. Contou-me a Odete de Luanda. Estamos num poço sem fundo, disse-me a Luísa, do Ambo. As crianças morrem desnutridas e mal água potável. Relatou-me uma técnica do Hospital Municipal do Uíge. Mandavam os hotéis das províncias não acolher a caravana do líder da oposição durante a campanha. Revelou-me alguém que preferiu o anonimato. Somos bombardeados com fake news. Queixou-me o Paulo, cujo acesso à informação mais livre é através de canais portugueses. E isso de canais portugueses, eu estou a ver daqui a bocadinho o governo do presidente João Lourenço mandar fechar a TVI, mandar fechar a SIC, a SIC já fechou, né? Não tem SIC em Angola, que eu saiba. Mandar fechar a RTP3, mandar fechar, por exemplo, a CNN, porque estes órgãos portugueses estão, de facto, a tirar o sono aos angolanos, às autoridades angolanas. O MPLA não ganhou as eleições. Ajuda-nos, pediu o Heráclito. Estou cansada de ver o meu povo morrer, lamentou Patrícia, de apenas 23 anos. A partir deste verão, Angola passará a ter um ditador de um lado e um presidente eleito do outro. Portugal pode ter escolhido o primeiro. Tenho muitas dúvidas de que os angolanos tenham feito o mesmo. Bem, amigas e amigos, este texto, cujo título é Angola, Adalberto e a Verdade, é assinado, é um texto de opinião, assinado pelo Sebastião Bugalho, e vocês podem ler no Diário de Notícias, um jornal aqui em Portugal. Eu gostava só de chamar a atenção para algumas coisas que são as minhas opiniões. Eu faço aqui no Facebook as lives, partilho as minhas opiniões. Eu, Vítor Hugo Mendes, cidadão angolano, nenhum angolano é mais angolano do que eu. Eu também sou tão angolano quanto vocês. Eu tenho, a minha consciência sugere que eu tenha, que no mais alto da minha inteligência, do meu conhecimento e usufruindo da oportunidade que eu tenho de aqui ou em outros meios poder expressar a minha opinião, que o faça sempre que possível. Porque há um preço por falar, exatamente existe um preço por não falar. Tu escolhes exatamente de que lado queres estar. Ok? Eu li um texto, um outro texto. Daqui a bocadinho vou falar sobre um texto. Antes vou falar de um texto de Lazarino Poulsen sobre o juízo do Tribunal Constitucional. Hoje de manhã eu falei com uma deputada do MPLA. Hoje de manhã. Até ela própria está com receios, está com medo da sua integridade, porque realmente as coisas não estão para garotos. E eu lhe disse o seguinte, estimada amiga minha, a situação só está como está porque o MPLA não quer respeitar a lei. E é incrível como é que o Partido dos Camaradas, que aprovou as leis, provavelmente vindas do seu comitê de especialidade, porque é um projeto de lei que é submetido às diferentes estruturas da Assembleia e depois essas leis são aprovadas. Estas leis podem ser uma sugestão da FNLA, do PRS, da Casa CE ou da UNITA, mas se o MPLA não quiser entender que não está certo, o MPLA não votaria. E se o MPLA votar contra, a lei não passa. Qualquer uma lei na Assembleia, na anterior legislatura, só passaria se o MPLA aprovasse. Ora, as leis que nós temos, quer a lei eleitoral, quer a Constituição da República, foram aprovadas pelo MPLA. Ou seja, a própria Constituição, que foi revista ainda este ano, foi aprovada pelo MPLA. E porquê que o MPLA não cumpre o que ela própria aprovou? E quando nós costumamos muitas vezes aqui vir trazer e criticar o MPLA, não queremos criticar, como muitos pensam, porque estamos a serviço de A ou de B. Não é isso. A questão não é esta. A questão é uma questão de consciência, de um entendimento lógico, de um facto que está escancarado na cara de todo mundo. Quem quiser vai confrontar.
Eu vou-vos dizer uma coisa. O MPLA não respeitou a lei eleitoral. Como é que ele não respeitou? Não respeitou pelo seguinte. A lei diz que os cadernos eleitorais, as listas de quem vai ou não votar, devem ser afixadas 30 dias antes das eleições. A CNE não cumpriu. O MPLA fez silêncio. E há quem achou isso normal. Não, isso não é normal. Tu não tens que achar isso normal. Ok? Então, amigas, vamos lá aqui uma coisa. E eu vou ler um texto do Lazarino Poulsen, muito interessante, sobre o Tribunal Constitucional. Também quero dizer uma coisa. Se existe oportunidade para que realmente o Tribunal mostre para Angola e para o mundo que é isento, que é imparcial, que realmente o Presidente, quando tomou posse em 2017, disse o seguinte, não é terá, disse, que ninguém é mais do que a lei para não ser julgado ou ser defendido. Então, esta é a melhor oportunidade. E nós estamos a caminhar, e agora vou buscar aqui, eu esqueci-me, peço perdão. Eu não abri a Bíblia. Não li a Bíblia. Nós estamos a caminhar por um caminho, por uma avenida muito perigosa. Porque quando os homens não respeitam as leis que eles próprios criaram, nós estamos diante de uma situação perigosa. Perigosa. E a situação tem dado mostras exatamente tem dado mostras disso. E tem dado mostras precisamente pelas forças que estão nas ruas. As forças que estão na rua, não é porque o povo pediu que venham para a rua, porque não. As forças estão na rua e, como alguém teve a comentar, eu fiz uma publicação e justifiquei. Só que há pessoas que querem mesmo fazer eu dizer que não, está bem, tem razão, não é assim. Não é uma questão disso. Se a lei fosse cumprida integralmente, ganharia quem ganhou. Se o MPLA tivesse ganho com verdade, tenho certeza que não teríamos esse problema. Se a UNITA ganhou, como diz ganhar, e atenção, se a UNITA ganhou, como diz ter ganho, e se o MPLA respeitasse, nós não teríamos essa situação. O problema é que tem faltado fair play, tem faltado verdade. E é precisamente por aí que as coisas estão a ficar como estão. Porque quando nos falta bom senso, quando nós queremos ouvir o nosso ego, ao invés de respeitar aquilo que nós defendemos, em qualquer parte, daria merda. Deixa eu explicar o seguinte, eu vou abrir a Bíblia, porque assim, se o homem desrespeita, eu já abri, já está aqui, se o homem desrespeita a lei que cria, poderia a menos respeitar a lei de Deus Pai. Ok? Então vamos lá aqui. Eu abri Hebreus 7 a 9. E por acaso abre aqui o número 7, que eu marquei. Está aqui, eu abri e marquei aqui. Eu vou ler o que ele diz aqui. Não há dúvidas de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Eu vejo, a Bíblia é uma coisa... Phonics. Vocês viram aquele filme do Denzel Washington? O livro de Ellie. Eu tinha visto aquele filme em 2010. Eu achei o pior filme de Denzel Washington. Só que eu voltei a ver o filme 12 anos depois e achei o melhor filme de Denzel Washington. Por quê? Porque há 2 anos eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, percebo melhor os homens. E quando eu leio a Bíblia e vejo os homens a seguirem um caminho que a Bíblia não sugere, eu digo, estamos a caminhar por algo perigoso. Então, olhem só o que eu vos estou a dizer aqui. Não há dúvidas de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Entendam como vocês quiserem isso que a Bíblia diz. Aleatoriamente eu abri e está aqui. Vou abrir a Bíblia daqui a pouco. Novamente. Amigas e amigos. A situação da TAG. Eu fiz uma live há dias com o pessoal da TAG. Obrigado por... Olha, partilhem a live. Temos aqui mais 2.000 pessoas a acompanhar. Partilhem a live. Ok? Comentem. E, claro, obrigado por todas as estrelas que vocês estão a dar aqui. Ok? Obrigado. Hoje à tarde, vai passar uma crónica do Vítor Hugo Mendes. Já mandei a crónica. Na Rádio Essencial. Vai ser a partir das 15 horas. Não sei a que horas, o minuto exato. Se vai ser às 15, se vai ser às 16. Vai passar uma crónica do Vítor Hugo Mendes na 96.1. Na Rádio Essencial. Ora, eu fiz uma live com o pessoal da TAG. E há bocadinho mandaram-me uma imagem do pessoal da TAG. Quer dizer,
as aeromoças da TAG e o avião da TAG. Está todo mundo triste, porque o avião mudou de bandeira, mudou de cores, as aeromoças são outras, e é doloroso. É doloroso. Mais doloroso foi ver uma reportagem da TPA no dia que aconteceu a manifestação ou o protesto dos trabalhadores da TAG e a TPA não citar nada. Nem que angoé, cané, como dizia minha avó, nada baué, nem já um bocado. É injusto. A raiva das pessoas, o desespero das pessoas, a impaciência das pessoas está no limite, porque os homens estão a gozar profundamente com a paciência, com a lei, com o que dizem. Porque não comunicam, porque não negociam, porque não respeitam, porque abusam do poder. E realmente isso está a deixar a coisa... Eu estou a ver, por exemplo, o governo angolano, o MPLA, está a brincar com fósforo perto da gasolina e da pólvora. E é por isso que está a colocar a tropa exatamente para se defender. Não. A polícia é republicana. As Forças Armadas não podem defender políticos quando esses não respeitam lei. O que as Forças Armadas, o que a Polícia Nacional, o que a Justiça deve defender é a verdade, é o Estado. Isso é que este é que é o problema. Nós queremos tocar no efeito, não queremos tocar na razão porque nos falta culhões. A muitos falta-lhes culhões. Vocês me perdoam integralmente por essa expressão. Mas, sinceramente, é doloroso. É magoa. Eu espero e acredito e tenho fé que o juízo do Tribunal Constitucional eles tomarão uma decisão em consciência, em respeito àquilo que está na lei. Porque ninguém precisa fazer muita coisa, só precisa de respeitar a lei. Eu vou pôr agora aqui um texto, tenho que comentar agora no tamanho 30, para poder ler sem óculos. Eu recebi um texto, o texto é assinado pelo jornalista Ramiro Aleixo, e parece que houve uma discussão entre o Ramiro Aleixo e o Tito Cambange. Eu conheço o Tito Cambange desde 2009. O Tito Cambange e eu começamos juntos na TPA 2. Foi quando eu me estreiei como apresentador, em 2009. Na TPA 2, em 2009. E estreou o Tito Cambange, estreou o Márcio Daniel, hoje é secretário de Estado no MAT. Estreou o Otávio Capita, esteve até muito recentemente, na altura o Otávio Capita estava numa PTS, na altura ainda era uma PS, e o Osvaldo Macaia, estreámos-nos todos em 2009, claro, com a Mara Dalva, no dia a dia da TPA2. Parece que então dizia o Ramiro Aleixo, o jornalista da província de Benguela, que eu tenho maior respeito, maior admiração, é um daqueles mais velhos que me inspira, dos meus ídolos, escreveu o seguinte: caro Tito Cambange, tive dificuldade em entender se quem escreveu este texto foi um jurista ou se um ativista político do MPLA. Isso porque ainda não ouvi nenhum dirigente de qualquer dos partidos concorrentes às eleições acusar ou os juízes ou as juízas do Tribunal Constitucional, seja do que for. Está-se a exigir, sim, transparência nos seus atos e decisões. Já te ouvi em debates defenderes que a mulher de César não basta ser honesta. Mas então, esse princípio não se aplica aqui? Já li hoje 2 textos de opinião de 2 conceituados juristas, Lazarino Poulson e Marcolino Moco, que debitam argumentos mais esclarecedores do que o teu. Em relação ao primeiro, ele diz que, por exemplo, que o presidente do Tribunal Constitucional, no caso a presidente, juíza Laurinda Cardoso, nomeada pelo Presidente da República, que também é o presidente do MPLA, e que é parte desse processo em litigência, suspendeu o seu mandato no Miropolito do MPLA sem ter observado um período de nojo. É mentira? O segundo refere que, em 2009,
chamou a atenção do juiz Rui Ferreira, pediu para o perigo que representava a concentração do poder numa só pessoa. É mentira? Ele diz que, por exemplo, que o Tribunal Constitucional é um tribunal político no sentido do seu dever de estabilizar positivamente os sistemas. É mentira isso? A UNITA tem apenas uma representante nesse colégio, a juíza Josefa Neto, constituído por 11 juízes conselheiros, dos quais 4 são nomeados pelo Presidente da República, 3 pela Assembleia Nacional, onde o MPLA tinha a maioria, e recordar novamente o que o Presidente da República e Presidente do MPLA são a mesma pessoa, 2 pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Sabes bem como anda o nosso judiciário atrelado ao poder político. E, finalmente, uma juíza admitida por concurso curricular. E aqui retorno à tal questão que defendes. A mulher de César não basta ser honesta, é preciso para ser honesta. Portanto, nesse figurino, como acreditar nessa isenção, então, portanto, melhor dito, nesse figurino, como acreditar nessa isenção que tu referes. Mas ainda assim, vou aguardar pela demonstração de que a mulher de César parece efetivamente honesta. By Ramiro Aleixo. Ora, amigas e amigos, eu tenho 40 anos praticamente, daqui a dias faço 40 anos. Eu entrei na comunicação social em Malange em 1994. Em 2002 foi quando me mudei para Luanda trabalhar na Rádio Eclésia. Trabalhei 2 anos. Cansado daquilo ali, das coisas que não estavam a correr bem, pedi minha admissão no Canal 2. Entrei na Rádio Nacional de Angola. Quem me ajudou a entrar na Rádio Nacional de Angola chama-se Eduardo de Souza Magalhães. O Eduardo conheceu-me em Malange, foi meu colega de inglês no Instituto de Línguas e, portanto, ajudou-me. Eu entrei por mérito, ele ajudou-me a ser reenquadrado na Rádio Nacional de Angola, porque eu tinha saído de Malange para a Rádio Eclésia. E mais digo, eu estive na Rádio Luanda até 2012. Eu pedi demissão na Rádio Eclésia, pedi depois demissão da Rádio Nacional em 2012, porque eu achava que eu estava a ocupar um lugar, porque fazia rádio e televisão, de alguém que precisava do lugar. E quando saí da televisão, entreguei tudo. Material de reportagem, da rádio, material de reportagem, e fui para a minha vida. Ora, o que eu quero vos dizer é o seguinte. Ao longo de todo este período de tempo, fiz reportagens em vários países. Entrei por mérito no canal 1 da TPA. Quem fez o link para o canal 1 da TPA foi o Jesus. Ai, agora esqueci-me o nome de Jesus. O Jesus da Rádio Nacional qual é o nome de Jesus? O Careca, da nossa rádio, por favor, estou a esquecer o nome do Jesus. O Careca fazia o programa de informática. Quem me lembrar do nome, façam-me só recordar. Jesus, agora esqueci o Jesus, eu sei que é Jesus. E então entrei e fui recebido lá na TPA1, ok? E trabalhei e ganhava mais na TPA1 e tudo mais. Eu ganhava 2 vezes mais na TPA1 do que na TPA2. Em 2015, eu, Vítor Hugo Mendes, cansado de algumas coisas, porque eu via que a televisão não estava a ir bem na direção que eu gostava que fosse, em função daquilo que eram as minhas capacidades, vislumbrar futuro, eu resolvi sair. Ok? Eu resolvi sair. E, portanto, saí pelas minhas próprias mãos. E eu quero dizer o seguinte, a vida não acaba se tu saíres do emprego que tu estás hoje. Não vai acabar. Vais ter dificuldades, vai. Eu sofri muito. Foi duro. Imaginem vocês andar descalço no deserto. Andar descalço no deserto. Eu andei descalço, sozinho, no deserto. 2015. Até ter assinado contrato com a ZAP, até me ter tornado colaborador mais tarde pela TV Zimbo, e depois eu volto para a ZAP e ter estado a colaborar com a MFM. Então, amigas e amigos, o que nós temos estado aqui a avaliar não se trata de sermos do partido A ou do partido B. Eu, pelo menos, sou jornalista de profissão. O meu partido é o jornalismo. E, no entanto, quando eu estou aqui, eu venho debitar as minhas opiniões. Escrevo os meus textos de opinião, as minhas crónicas. É a minha opinião.
E a minha opinião não veicula, a minha crónica não veicula o órgão, é a minha pessoa, dou a minha opinião. Quando estou na televisão, eu sou jornalista, não sou angolano, não sou malangino, não. Eu sou jornalista e estou ali, estou a fazer o meu trabalho. E o meu trabalho ali é perguntar. Vocês lá não me ouvem dizer, mas eu acho que se o presidente fizesse, eu gostava que ele fosse, e porque eu acho que ele... Não, isso não acontece lá. Eu ali pergunto, acha que, porquê que, como foi que, quando é que, desde que, e por que não isso, e por que não aquilo, e porque é só, literalmente isso, ok? Bom, vamos lá a um texto para terminar a live. Muito obrigado pelas estrelas, malta. Partilhem, comentem. Muito obrigado por isso tudo. Quero-vos dizer o seguinte. A UNITA já disponibilizou hoje, ok? As atas síntese. Isso aqui é. Quem não deve, não teme. Ok? A UNITA já disponibilizou as atas síntese para quem quiser comparar a verdade que ela defende, que o faça, é livre, ok? As atas síntese estão exatamente já no site da UNITA segundo a Constituição. Eu recebi pelo WhatsApp, tá bom? As atas todas. E agora é só simples. Não precisamos meter tropa na rua. Não precisa de chamar a polícia e gritar. Não. Vão só comparar as atas do MPLA e a ata da UNITA. É simples. Qual é? É lógico. É simples. Osvaldo não é Jesus, Osvaldo Jesus. Ai, caralho, estou me lembrando. Ulisses Correia, Ulisses de Jesus. É o Ulisses, ok? O Ulisses de Jesus. Não se esqueçam disso, hein? Quem me levou para a TPA 1 em 2012 foi Ulisses de Jesus. Um tipo inteligente, um homem frenético, visionário. O Nita também. O Ulisses é visionário, é dinâmico, é proativo, um rapaz que pensa. Ulisses de Jesus Mocota, um abraço de fundo do coração, estou onde tu estás, ok? Obrigado por tudo que fizeste por mim. Bem, os prós e os contras dos juízes do Tribunal Constitucional. Lazarino Poulson. Vamos aqui, eu não sou jurista, portanto, eu estou a ler um texto escrito por um jurista, ok? Vamos lá. Está lançado um anatema, ou anátema, eu não sei se é anatema ou anátema, presumo que seja anátema por causa da configuração, não sei o que isso significa. Está lançado um anátema sobre o Tribunal Constitucional, adiante designado por TC. Se for dado provimento às pretensões dos requerentes, os juízes serão considerados pessoas de bem, mas se o recurso for rejeitado, ou a decisão for desfavorável aos demandantes, os juízes serão conotados com o mal. Atenção que o tribunal respondeu favoravelmente para apreciar exatamente o pedido da UNITA. Até aí estamos muito bem. O suspense nacional sobre o desfecho do processo eleitoral projeta-se para além dos marcos do direito e refugia-se na divisória moral entre o bem e o mal. Para muitos angolanos, pouco interessará as justificações técnico-jurídicas, se houve erro na apresentação do recurso por parte da oposição, se os factos, os argumentos e as provas carreadas no processo são bastantes para o pedido ou simplesmente se os juízes cumpriram rigorosamente com as suas funções na estrita observância da lei e do direito, vão apenas julgar os juízes de acordo com a sua posição que reflete a crispação e a divisão social que vivemos. Ora, eu vos disse o seguinte há pouco tempo. O futuro da estabilidade social, política e democrática está na mão de 11 pessoas. 11. 11 que são angolanos, 11 que são pais, provavelmente alguns avós, irmãos, tios, pessoas que sentem o mesmo cheiro que tu sentes. Vai depender, como diz aqui, o futuro da estabilidade política e até económica, porque instabilidade social tem consequências económicas, obviamente políticas,
E é isso que não se quer. E o que é que se sugere? Pelo bom senso, nem preciso continuar a ler esse texto. O respeito pela lei. Juiz representa o Estado, defende povo, defende verdade, é imparcial e ponto. Infelizmente, muitas pessoas, não são todos os juízes, muitas pessoas recebem uma benesse. E quando recebem recebem um favor. E quando isso acontece, dão logo uma injeção negativa para a sua moral, ferindo a sua ética e deontologia profissional. Ora, no mais alto momento das suas vidas, perante uma situação delicadíssima como a que estamos a viver hoje, eu, se fosse juiz, desculpa, e uma vez mais esse termo, mandava merda o que eu recebi e pela última vez na minha vida, eu defenderia a verdade. Em nome da justiça, da democracia, porque a justiça, a democracia e os povos são muito mais importantes do que uma pessoa e a sua conveniência e o seu ego, um partido político ou a vontade de um grupo. E, portanto, o peso de consciência numa decisão negativa, e tal como disse há dias o Presidente da UNITA, estes juízes são angolanos, sentem a dor, ou deviam sentir a dor, conhecem a realidade, neste momento só há um caminho. A verdade e só a verdade. Continuando o texto, deixem-me só desligar aqui o fogãozinho, estou a fazer aqui o meu almoço e até baixei o fogo, mas já, pronto. Eu não cozinho bem, se eu pudesse, convidava-vos para virem almoçar, atenção, hein? É uma comida aí assim a vuvular, é um mix, estou a fazer uma massa com frango e mais um atum, ok? E é isso aí. Mas vamos lá. Vai ser difícil para os juízes do Tribunal Constitucional encontrarem um equilíbrio no fiel da balança face à moralidade coletiva crescente na sociedade angolana. Não é, de todo, preocupante que a decisão final sobre a disputa eleitoral caiba ao Tribunal Constitucional. Para além de ser uma previsão do nosso sistema eleitoral, é uma soberba oportunidade de consolidação das instituições do nosso emergente Estado de Direito e Democrático. Foi o que eu disse há bem pouco tempo, atenção. Pese embora, diz Lazarino Poulson, por regra, os juízes não se deixarem influenciar pela opinião pública. Estão apenas vinculados à lei e à sua consciência. Porém, tratando-se de uma decisão cujos efeitos coletivos são da dimensão nacional, como são das nossas eleições gerais, a indiferença destes relativamente ao pensamento social dominante pode ser fatal para a legitimidade do Tribunal Constitucional. Eu disse-vos aqui há bem pouco tempo e não tinha lido isso. É uma questão de lógica. Quando eu me proponho analisar uma situação, eu busco um facto, a minha consciência, a minha inteligência, a minha sabedoria e o meu bom senso permitem tentar ser o mais imparcial possível para dar uma resposta efetiva sobre o que eu estou a defender. Posso não estar certo, por isso é que temos outras pessoas com outras visões, com outras experiências, outros conhecimentos que podem trazer outros dados que, na análise e quando impera o bom senso, a humildade, a gente diz, não, tens razão, é mesmo por aí. Ou então se discute na eventualidade de as partes terem pontos muito similares, o bom senso recomenda o equilíbrio entre os diferentes cedências de um lado para que avancemos em conjunto. Isso é fundamental. É da extrema importância, amigas e amigos. Ora, vamos lá o que eu estava a ler aqui. E, portanto, os juízes, abre aspas, tribunal, legitimam-se num Estado de direito democrático pela credibilidade das decisões que tomam e não pelo modo administrativo como são providos. Aqui trazidos, vale a pena inventariar os prós e os contras do juízo do Tribunal Constitucional face ao atual contencioso eleitoral. Os prós dos juízes são, primeiro, tecnicamente bem dotados.
Os atuais juízes do Tribunal Constitucional são profissionais experimentados, com sólida formação académica e com créditos formados ao longo das suas carreiras. Entre advogados, juízes de carreira e docentes universitários, conhece-os quase todos, e se o critério fosse somente este, os recomendaria para exercerem essas funções jurisdicionais. Olhem para vocês, Lazarino Poulsen, cidadão angolano como qualquer um de nós, conhecedor dessas pessoas, dizem, Vítor, ele diz, estas pessoas são certíssimas. São certíssimas. Então vamos ao resto. 2. A matéria objeto do contencioso eleitoral. O que está em causa no contencioso eleitoral não é uma matéria de grande complexidade jurídica. Não é. Facilmente, os juízes encontram uma solução à luz do direito. 3. Casos, precedentes e jurisprudência. Os juízes têm ao seu dispor decisões anteriores sobre contencioso eleitoral, tanto de Angola como de outras geografias, que podem servir de fio condutor e de ponderação na tomada de decisão. 4. Fim de carreira. Os venerandos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional estão no topo da hierarquia jurisdicional angolana. Depois de cumprir o mandato, jubilam com um estatuto consentâneo com esta nobre função. Esta circunstância privilegiada coloca-os numa surpreendente condição de independência face a qualquer poder. Morre qualquer temor referencial ou receio de não poder almejar qualquer cargo ou outra função pública na sociedade angolana. E as eventuais dívidas de gratidão e outras que alguns juízes eventualmente terão com terceiros que lá os colocaram, facilmente é anulada pelo dever do bem-fazer vinculado à tendência atual da nossa emergente democracia. Os contra são: primeiro, suspeição generalizada sobre a grande maioria dos juízes do Tribunal Constitucional recai a suspeita de terem ligação ou proximidade com o partido no poder. Esta conotação negativa vem de longe e não se desfaz por conta do sentido das decisões que esta instância judicial tomou nos anteriores contenciosos eleitorais. Casos precedentes. Olha, malta amiga, obrigado pelas estrelas. Subam, que eu quero chegar a muitas estrelas para poder comprar um equipamento para a Rádio Vítor, a minha rádio online. A Rádio Vítor é www.radiovitor.com. Lá na Rádio Vítor tem 2 IBANs, um IBAN de Portugal e um IBAN de Angola. Quem quiser fazer uma doação monetária diretamente através do IBAN, pode fazê-lo encontrando o IBAN na Rádio Vítor, no site da Rádio Vítor. Quem está a acompanhar isso pelo mundo fora e tem o PayPal, ok? Tem o PayPal, pode enviar uma mensagem de PayPal com um valor que achar o mais singelo para prestigiar, para motivar, para incentivar o Vítor Hugo Mendes. Portanto, o e-mail é radio@radiovitor.com, ok? É o e-mail da Rádio Vítor no PayPal, radio@radiovitor.com. Ou se quiser mandar um Waze, tem aquela plataforma onde as pessoas podem enviar dinheiro via Waze, o meu e-mail pessoal é vitorhugomendes@yahoo.com.br. Olha, vou passar aqui o próximo passo relativamente aos casos precedentes. 2. Os últimos processos eleitorais terminaram com decisões do Tribunal Constitucional desfavoráveis à oposição. Nunca em Angola o Tribunal Constitucional deu provimento a um pedido feito pela oposição no contencioso eleitoral. Este dado coloca o Tribunal Constitucional no leque das instituições públicas consideradas dependentes do Poder Executivo. 3. Modo de provimento dos juízes. O modelo estabelecido na Constituição da República de Angola para provimento dos juízes do Tribunal Constitucional não é consensual, pois permite que o partido no poder, através da Assembleia Nacional e o seu presidente, que é simultaneamente presidente da República, os indiquem, de tal sorte que a grande maioria dos atuais juízes do TC, sem prejuízo das suas qualidades técnicas, terem conotação com o MPLA.
Quarto, a ascensão meteórica da veneranda conselheira juíza presidente do Tribunal Constitucional. Sem prejuízo da sua capacidade técnica e do seu notável percurso profissional, a ascensão ao topo da Corte Constitucional angolana da doutora Laurinda Cardoso deixou todo mundo de boca aberta. Atônitos, os angolanos virão uma secretária de Estado do Executivo, viram uma secretária de Estado do Executivo e membro do Birô Político do Partido no Poder, de um dia para o outro, qual o Usain Bolt, num sprint de 100 metros, deixar para trás concorrência de venerandos juízes conselheiros com currículos longos e mais densos. Sem dúvidas, houvessem sobre a interferência do poder do MPLA no poder judicial. A nomeação pelo Presidente da República, da atual Presidente do Tribunal Constitucional, foi a cereja no topo do bolo para dissipá-las. Assim, o prestígio do Tribunal Constitucional, que já andava na Rua da Amargura, com a saída conturbada e ruidosa dos seus antigos presidentes, agora anda no Vale da Sombra da Morte. Concluindo, malta amiga, eu estou a ler um texto de Lazarino Poulson para fazer um enquadramento legal do que aconteceu, do que está a acontecer e pode acontecer. Não preciso estudar muito para perceber exatamente a essência do que se recomenda aqui. Isso é um texto que nenhum de nós ficaria indiferente. Continuemos e eu vou depois falar o resto. Terminamos com a célebre pérola de Júlio César e uma oportuna citação bíblica. Júlio César disse: quando o prestígio do seu casamento com Pompeia Sula foi posto em causa, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Dizemos nós, muitos séculos depois, aos nossos venerandos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional: o juiz não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. E já mesmo, finalizando, vale a pena trazer a Alissa, João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é somente isso que Angola precisa, da verdade. E esta, por enquanto, está nas mãos dos juízes do Tribunal Constitucional. Libertem os angolanos. Texto de Lazarino Poulson. Eu tive a maior honra do mundo em poder com vocês partilhar este texto profundamente esclarecedor sobre o que está a acontecer. E, portanto, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou daqui mesmo a 50 anos, a verdade ela vai surgir à tona. E há já pessoas na Assembleia da República Nacional, há já pessoas em alguns ministérios, há já alguns juízes que realmente vivem a vida com um tremendo peso de consciência. Ou talvez não, se tiverem um coração de pedra, como diz o outro. Ou talvez não, se realmente não possuírem compaixão dentro de si, para estarem tão indiferentes à voz de milhares de angolanos. Uma das coisas que eu mais gostei há dias foi quando estive a discutir com alguém do MPLA sobre a vitória do MPLA. E eu perguntei a esta pessoa o seguinte. Ela disse: Vítor, tu achas que a UNITA ganhou as eleições? Pelo que eu, no mais alto da minha humildade, sem lhe dar a minha verdadeira resposta, perguntei a essa pessoa o seguinte: eu acho que tu sabes o que eu sei, ou o que eu tenho para te responder. Mas mais do que dizer sim ou não, eu quero que tu me respondas a seguinte pergunta. Tu achas que o MPLA ganhou as eleições justamente? Esta pessoa olhou para mim e não me respondeu. Mas eu também não estava à espera que ela me respondesse. Porque eu sabia, porque eu leio a linguagem corporal e os olhos dela disseram-me que não, Vítor.
o MPLA não ganhou as eleições. Porque ela não conseguiu abrir a boca para dizer o que o coração dela lhe mandava falar. Porque o coração não nos engana. E o texto do Bugalho, do Sebastião Bugalho, foi muito esclarecedor. Tu ganhaste as eleições e tens medo da tua vitória. Tu ganhaste as eleições e não vibras a tua vitória. Tu ganhaste as eleições e colocas tropa armada nas ruas. Tu ganhaste as eleições e no funeral do teu presidente emérito, o teu povo, o teu público, os teus militantes batem palmas para o outro. Tu ganhaste as eleições? Até pode ser que sim. Então por que tu não respeitas a verdade e em nome da verdade comparas as tuas atas com as atas dos outros partidos? Pelo menos uma vez na vida. Ninguém é mais forte que não possa ser defendido. Ou ninguém é muito fraco que não possa ser defendido. Ou ninguém é muito forte que não possa parar as barras do tribunal. O futuro da democracia angolana, da sociedade angolana, da vida de cada um de nós, está nas mãos de 11 juízes. Que não precisam para ser honestos, têm que ser. E então, malta amiga, era isso que eu gostava de vos dizer, porque eu tenho estado a ler este livro, Sabedoria e Liderança. E ontem eu li o seguinte, algumas passagens. Faltam 9 minutos para eu terminar. Obrigado pelas estrelas. Obrigado pelas estrelas, diz o seguinte. Quando uma pessoa é inspirada por um grande propósito, por algum projeto extraordinário, os seus pensamentos libertam-se de todos os condicionamentos. A sua mente transcende as suas limitações, a sua consciência expande-se em todas as direções e ela vive a descoberta de um maravilhoso mundo novo. As suas forças, capacidades e talentos dormentes ganham vida e ela descobre em si própria uma pessoa muito maior do que jamais sonhou. Quando um líder visionário se dá conta de alguém que realizou um bom trabalho, reconhece e recompensa essa pessoa que ela gosta, como ela gostaria de ser recompensada. Tem mais aqui outra passagem, tem aqui mais uma passagem seguinte. O segredo é elogiar os progressos e recompensar os resultados. Procura o bom comportamento e não o comportamento perfeito. E faz com que as pessoas se entusiasmem com os seus progressos. É a melhor forma de assegurar a concretização dos teus objetivos. O líder visionário expõe continuamente as pessoas que lideram as ideias e informações que as ajudam a atuar nos seus talentos naturais e a tornarem-se mais independentes enquanto pensadores e enquanto pessoas. A liderança prende-se com a libertação das capacidades das pessoas. A liderança prende-se com a capacidade com a libertação das capacidades das pessoas. Como disse um certo líder sábio, os cérebros, tal como os corações, migram para os lugares onde possam ser apreciados. Líderes visionários sabem que os colaboradores que se sentem membros apreciados de uma equipa estimulante dão o máximo de si. Quando as teias de aranha se unem, podem enredar um leão. As leis da natureza são as mais poderosas do universo. São elas que nos conduzem à verdade. A qualidade da tua vida e da tua liderança aprimora-se na medida em que aprendes com essas leis. Os líderes visionários conhecem-nas bem e alinham os seus esforços com elas. Isso significa que a sua sabedoria para a liderança passa pelo facto de reconhecer quem colhemos e o que semeamos. Eles sabem que o crescimento de um negócio, de um país, segue um processo cíclico e equiparável à mudança das estações. Eles têm consciência de que, tal como na natureza, a oportunidade se segue invariavelmente à adversidade. Da mesma forma que a escuridão da noite segue sempre à luz do dia. A boa liderança é que produz os bons seguidores.
Robin Sharma, e eu digo mais, um grande líder não mente. Um grande líder sujeita-se, sacrifica-se pelo seu povo, ainda que ele não tenha benefício nenhum. Um grande líder é aquela pessoa que ele na frente da batalha, se perder, ele vai lá e diz, eu perdi e não foram vocês que perderam. Um grande líder é uma pessoa que não usa instituições para o benefício próprio. Ele promove a grandiosidade das instituições, respeitando-as. Um grande líder, ele pode não ser entendido hoje, mas será seguramente promovido por o resto dos tempos. Lamento ter que vos dizer isso. Eu tenho pena que José Eduardo dos Santos não tenha querido ser gigante, tendo optado por ser grande, porque foi teimoso, porque não ouviu a voz do coração, não ouviu Deus. Eu espero que o presidente João Lourenço possa ouvir a voz do seu coração, ouvir Deus, respeitar os mandamentos da lei de Deus, respeitar a lei que o seu próprio partido criou, seja qual for a consequência. Ele será tido na história como um grande vencedor, apesar do seu partido não ter ganho as eleições. Até prova o contrário, pela verdade que nos será trazida na esperança que temos das mãos dos juízes que irão exatamente e só defender a lei. Ou te sacrificas, ou te sujeitas. Mas digo uma coisa, liderar um país profundamente contra uma verdade é o pior caminho que uma pessoa possa querer enfrentar, seguir. É o pior. E, portanto, perante uma inverdade no dia da tomada de posse, o discurso não vai ter luz, como aquele discurso de 2017. Não será um discurso provavelmente congregador, verdadeiro, na sua mais profunda alma divina. Porque quando somos líderes e faltamos com a verdade, nós não inspiramos e não criamos gente que queira seguir o nosso exemplo. Isso faz parte das leis da natureza. Sou miúdo, sou um jovem de apenas 40 anos de idade, quase. Já o sinto. E, portanto, quero aqui, assim mesmo com esta minha coragem, com este meu amor e respeito por todos vocês, políticos angolanos, juízes do nosso país, polícias, homens das Forças Armadas, irmãos meus do coração da Segurança de Estado. Tenho por vocês muito respeito. Eu sei que muitos podem não gostar de mim. Eu também não estou à espera que gostem em absoluto. Mas que me respeitem só. Porque eu vos respeito. Apesar das nossas profundas diferenças no pensar, no ser, no querer e no crer. Mas eu respeito. Somos angolanos e há um longo caminho por percorrer. Sobretudo os mais novos. É bíblico. E eu vou pegar a Bíblia para fechar. A força de um país está na esperança da nossa juventude. Posso não ter dito isso muito certo. Não sei se é verdade assim mesmo. Diz que é aqui na Bíblia. Diz aqui, diz. A beleza dos jovens está na sua força. É Provérbios 20, 29. Agora, vou fechar os olhos, vou abrir para fechar essa live. Falta um minuto. Aqui. Provérbios 22, 23. Diz o seguinte. Eu assinalei muito aqui, hein? Eu vou ler o primeiro que eu marquei. 6. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Deus Pai, eu te agradeço verdadeiramente por colocar na minha boca as palavras que acabei de partilhar com os meus irmãos que estão nessa live. Que esta palavra, aqui por mim preferida, recorrendo ao que está nos provérbios, aqui nesse provérbio, meu Pai, escrito pelos homens inspirados naturalmente pela tua força, pela tua glória e pela força do Espírito Santo, seja o colorário de exatamente aquilo que a gente esteve a dizer aqui.
Eu, Vítor Hugo Mendes, quero o melhor para Angola. Mas que o melhor para Angola, porque conheces melhor o coração de quem me está a ver nesta live e quem toma as decisões do meu país, que seja aquilo que desejas para o angolano. Deus Pai, eu te peço. Não permitas, por amor de Deus, que naquelas avenidas da nossa cidade capital e do país inteiro jorre sangue, muito mais do que o rio de lágrimas que já inundam as almas de milhões de angolanos. Deus Pai, o povo angolano é sofredor, é um povo mártir, mas conseguiu ao longo dos anos caminhar na Avenida da Paz e que quer tão somente continuar a escrever nos anais da história de um país o seu com amor, com verdade. Toque o coração dos nossos juízes para que eles ajam em conformidade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou onde tu estás.